Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini. O nosso Contrafcast está de volta com aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira, fazendo um giro pela semana. Os fatos da semana, os principais fatos da semana em resumo, tanto na categoria bancária quanto no Brasil. Óbvio que hoje a gente vai falar sobre essa semana que foi marcada pelo Dia Internacional das Mulheres. Afinal, março é o mês de visibilidade das lutas das mulheres. Mas vamos começar então pela categoria bancária. Já a gente fala sobre o que aconteceu de histórico na semana em termos de políticas para as mulheres, mas vamos falar sobre a categoria bancária, ainda sobre esse tema. O Comando Nacional dos Bancários vai se reunir na próxima terça-feira, dia 14, às 14h, com a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, para discutir o tema de igualdade de oportunidades, com destaque, claro, para questões relativas às mulheres. Avançar no debate para a implementação de ações de combate à violência no ambiente de trabalho e na igualdade salarial é o objetivo, é o que destaca a secretária da Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute, a Fernanda Lopes. Antes, na segunda-feira, tem reunião com o Banco do Brasil para a primeira mesa de teletrabalho do ano. Desde o início das negociações, que culminaram no mais recente acordo coletivo de trabalho, os funcionários do Banco do Brasil exigem a ampliação dos dias da semana e do percentual de trabalhadores em home office. Na tarde da segunda-feira, dia 6, a primeira aproximação entre os representantes da coordenação do Comando Nacional dos Bancários e da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil com a direção da empresa foi uma reunião que aconteceu em que se reafirmou a necessidade da retomada da mesa de negociação permanente. O banco se comprometeu a retomar os encontros. São dois assuntos, né? Então, primeiro, sobre o Banco do Brasil, a mesa de teletrabalho, que vai acontecer na segunda-feira, e na última segunda-feira, uma semana antes, portanto, né? Na segunda-feira passada, houve uma outra reunião entre representantes do Comando e da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil com a direção da empresa. Nessa reunião do dia 6, o combate à violência contra a mulher também foi tema, com a visibilidade para o programa Basta Não Irão Nos Calar, criado pelo movimento sindical que cria canais, na verdade, de atendimento e orientação às vítimas de violência. Fala sobre a Caixa. Na sexta-feira passada, dia 3, houve a primeira reunião do ano do grupo de trabalho sobre condições de trabalho. O encontro tratou de questões reivindicadas pelos trabalhadores, como mais contratações, além de demandas das pessoas com deficiência, que correspondem a quase 5% do quadro total do Banco Público. Agora, o Brasil, o governo lançou um pacote de medidas para as mulheres no dia 8 de março, que foi considerado histórico. Depois de anos, com o governo Temer, após o golpe contra Dilma Rousseff, e os 4 últimos anos de governo Jair Bolsonaro, que foram uma catástrofe em termos de políticas para as mulheres, o governo Lula, dotado de toda a diversidade nos ministérios, com a Cida Gomes comandando à frente aí do Ministério das Mulheres, lançou então esse conjunto de medidas. São 25 medidas para as políticas públicas para as mulheres, medidas de proteção às mulheres, que vão inclusive envolver todos os ministérios, quase todos os ministérios que vão ter ações voltadas às mulheres, e também os bancos públicos. Entre essas medidas estão a igualdade de oportunidades no trabalho, a responsabilidade compartilhada na sociedade em geral e também o combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Para esse tema especificamente, existe a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que vai ser ratificada. Lula prometeu ratificar essa convenção da OIT a 190. Para isso, é óbvio, precisa passar por tramitação no Congresso. Então, vai ser mandado para o Congresso, que vai aprovar essa ratificação, vai regulamentar e então ser sancionada pela Presidência da República. Outra convenção que também o Lula prometeu ratificar é a 156, que fala justamente sobre a responsabilidade compartilhada. A gente fala sobre mulheres, obviamente, no mercado de trabalho. Apesar de representar 40% do total da força de trabalho de todo o país, elas são maioria entre os desempregados, 55,5%. Elas ainda recebem, em média, 21% a menos do que os homens, o equivalente a R$ 2.305 para elas e R$ 2.909 para eles, o que
mostra, né, o que comprova a desigualdade entre gêneros no país, e essa é uma preocupação prioritária do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A Juvândia Moreira, presidenta da Contraficult, fala sobre o 8 de março. Nós estamos no mês de março e é um mês muito importante para a gente, para nós mulheres, mulheres trabalhadoras, mulheres bancárias. É o mês de discutirmos a igualdade salarial, de discutirmos o combate à violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência no local de trabalho, o assédio sexual, o assédio moral. Então é um mês super importante, é um mês de festejarmos as conquistas que nós tivemos nesses anos todos. Começo do século passado, nós não tínhamos direito a votar. Então, a gente luta para conquistar o direito ao voto, luta para conquistar o direito de ter acesso ao mercado de trabalho, ao direito de escolher os companheiros, né, o marido. Né? Foi uma luta dura nesses anos todos, mas é uma luta que tem muitas conquistas e nós também temos ainda muita coisa para avançar. Teremos também a mesa de igualdade de oportunidades, para cobrarmos ainda mais avanços, para combatermos a violência contra a mulher, para combatermos o assédio sexual, a diferença salarial. E a gente conta com vocês nessa luta. Vamos para as ruas, vamos lutar pela igualdade de oportunidades, pela igualdade de direitos. A gente ouviu a Juvândia Moreira falando sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A gente anuncia também que semana que vem tem podcast com a Pamela Godoy, que é assessora jurídica da Contraficult e também coordenadora do projeto Basta Não Irão Nos Calar. Tá em produção um podcast. Ela fala justamente sobre as 25 medidas para as mulheres lançadas pelo governo Lula, uma a uma, destrinchando, dizendo a importância de cada uma delas. Acompanhe. Continuando a falar sobre assédio, cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras têm buscado reparação na Justiça do Trabalho por assédio sexual. O resultado é o aumento no número de ações trabalhistas, cujos pedidos iniciais citam o termo assédio sexual. Em 4 anos, esse número triplicou, atingindo 48 mil casos. De 2018 a 2022, o aumento foi de 208%. Só no ano passado, deram entrada na Justiça 6.440 novos processos contra empregadores. O levantamento foi divulgado essa semana pela Folha de São Paulo, foi feito a pedido da Folha para a consultoria de jurimetria Data Lawyer. Esse levantamento, no entanto, não especifica se as ações foram impetradas por pessoas de gênero masculino, feminino ou LGBTQIA+. Por falar em LGBTQIA+, ataque transfóbico no Congresso essa semana em pleno Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira fez uma fala transfóbica na tribuna do Congresso da Câmara dos Deputados. Ele debochou, dizendo que se sente mulher, vestiu uma peruca, fez uma encenação e tudo, né? E que deveria ser chamado de deputada Nicole e por isso tem lugar de fala. Além disso, ele ainda desdenhou da identidade de gênero por ter chamado a deputada federal Duda Salabert de ele. Duda é uma mulher trans. Na sua fala, Nicolas afirmou que chamava Duda de ele porque é o que está na certidão de nascimento, mesmo que ela, Duda, não queira ou não reconheça isso. Então ele fez toda essa encenação justamente para, falando português claro, tirar um sarro das pessoas trans, né? E por isso ele pode ser até caçado, né? É o que se pretende. Apesar da dificuldade, o PSOL, o PDT, o PSB, o PCdoB e o PT protocolaram a representação contra Nicolas por quebra de decoro parlamentar em razão de, aspas, práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar, fecha aspas. Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, a gente fala agora sobre trabalho escravo. Lembra que na edição anterior a gente citou aqui o caso das vinícolas do Rio Grande do Sul que foram flagradas, que foram autuadas, né? Descobriu-se mais de 200 casos de trabalhadores em condição análoga à escravidão nessas vinícolas. Agora o Ministério Público do Trabalho, então, do Rio Grande do Sul fechou um termo de ajuste de conduta com essas vinícolas, a Aurora, a Salton e a Garibaldi. Foram flagradas, então, no dia 22 de fevereiro, com essas pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. O acordo, que foi assinado na noite da quinta-feira, prevê o pagamento de uma indenização no valor de R$7 milhões e o cumprimento de 21 compromissos nos processos de contratação e fiscalização dos prestadores de serviço na colheita da uva. Ainda sobre o tema trabalho, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sugeriu na terça-feira que a reforma tributária
que vai ser proposta, vai tramitar no Congresso esse ano, é uma promessa de campanha, inclusive, de Luiz Inácio Lula da Silva, para que a reforma faça uma mudança na cobrança de impostos das empresas para ajudar na geração de empregos de qualidade. Marinho defendeu que a cobrança de impostos não incida sobre a folha de pagamentos e sim sobre o faturamento das empresas. A ver o que acontece. Bom, a gente fica por aqui nessa edição do Fatos da Semana no nosso Contraficast. Bom fim de semana a todos. Nos falamos na próxima semana, na próxima sexta-feira, né, no Fatos da Semana, ou ainda durante os dias que antecedem aí no nosso podcast. Até lá!